o que me move a me mover é essa possibilidade de construir uma espécie de trama que conecta é uma elaboração muito interna, a princípio, mas essa possibilidade de encontrar materialidade, texturas, cores para essas paisagens internas, como se eu fosse construindo, criando essa trama, assim. Porque quando eu crio um trabalho, eu vejo que ele vem de um longo tempo, onde as coisas foram se processando muito internamente, assim. E foram conexões que foram sendo elaboradas em tempo real, assim. Daquele momento da minha vida, daquela trajetória, como se marcassem períodos da minha existência, assim. E eles são marcados por alguns acontecimentos na minha vida, mas são modos de conectar sensações, ideias, vontades, desejos, como se eu pudesse fazer encontros dessas, de todas as coisas que eu não consigo nomear, assim, que eu vou percebendo que tem alguma coisa ali, eu vou anotando, eu vou sentindo, eu vou mapeando durante um período de tempo, até que uma hora isso começa a ter uma materialidade que está um pouco fora de mim, assim, que eu consigo começar a olhar com um pouco mais de distância, assim. Eu acho isso bem prazeroso. Quando eu percebo que isso começa a ter um conceito, que isso começa a ter uma materialidade que não depende, não que não depende, mas que ela começa a ter uma existência independente da minha, assim. Tem uma espécie de morte nisso, como se eu pudesse me separar daquela criação de alguma forma. Que uma boa parte do tempo eu não sabia o que era, digamos assim. E ela passa a existir, ser alguma coisa que eu posso ver, que as pessoas podem reconhecer. No meu cotidiano, eu encontro esses ecos do modo como eu danço. A casa, por exemplo, até a escolha dessa locação, ser na minha casa, eu fiquei pensando, porque eu vejo no meu trabalho essa temporalidade da habitação da casa, do espaço onde você dorme, acorda, come, que é um pouco não espetacular, assim. Tem uma temporalidade do dia, da manhã, da noite, das coisas que você tem que fazer. E essa mudança o tempo todo, assim, do espaço. Eu tenho isso na minha casa, assim. Eu preciso estar movendo os objetos, movendo as partes da casa o tempo todo, assim. Não consigo criar uma estabilidade muito forte para isso, assim. Não consigo ter sempre os objetos da casa no mesmo lugar. Eu acho que é uma necessidade que eu tenho de mover o espaço
como forma de elaborar o que eu sou e o que eu sinto. Assim. E cada vez mais tem muito a ver com a alimentação, também com as coisas que eu como eu como. Se eu fosse pensar em o que é um treinamento corporal hoje, para mim passa muito pelo cotidiano mesmo. Eu percebo que como o meu corpo está dançando, tem muito a ver com como eu estou dormindo, como eu estou acordando, com as coisas que eu como. Então eu encontro eco nessas escolhas do meu cotidiano. Assim. Em relação à alimentação, por exemplo, essa escolha que eu fiz de não me alimentar mais de carnes, eu sinto que isso alterou completamente a minha fisicalidade, o meu corpo, meu pensamento. Então, para mim, está totalmente ligado. E o fato de eu cuidar da minha filha, da Nina, que é minha filha, que tem 4 anos. Essa existência compartilhada, assim. Essa precariedade do cotidiano, essas interrupções de estar convivendo com outro ser que é tão intenso, que tem um tipo de pensamento, de raciocínio que é artístico mesmo. Assim. Então, é super difícil, mas eu acho que hoje isso interfere muito no meu modo de me mover. Assim. E um certo desapego que eu tenho depois que eu tive ela, assim, de perceber essa transmissão de informação para outro ser, que eu acho que é como uma transmissão para uma obra, para um trabalho. Isso tem a ver com, por exemplo, eu estar transmitindo alguns trabalhos para outras pessoas, que é alguma coisa que eu acho que eu só poderia ter feito depois de ser mãe, assim. Então eu sinto que eu não tenho mais tanto apego aos meus trabalhos. Claro que eles são importantes para mim, mas eu posso dar eles assim para as pessoas. Eu posso, não sei, eu sinto essa necessidade de transmissão. Eu acho que tem a ver com a maternidade, de perceber mesmo que eu vou ficar viva por um tempo, assim. Então eu preciso não posso guardar as coisas que eu sou e que eu tenho dentro de mim, assim. A minha necessidade é muito mais coletiva, assim. Apesar do meu trabalho ser muito íntimo, muito silencioso, eu sinto que tem um envolvimento bem político, assim. Talvez essas questões não sejam totalmente visíveis no trabalho, assim, nem estejam no release exatamente, mas... E nem é tão panfletário, mas eu coloco o corpo nessas coisas, assim. E de alguma forma me preocupo com isso e tento pela minha própria experiência ou pela transmissão da minha experiência tentar encontrar eco e criar comunidades desses assuntos.